Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. É muito bom estar aqui de novo. E a nossa investigação de hoje tem uma missão muito clara. A gente vai tentar decodificar a matemática por trás de como os economistas tentam prever o futuro. Uma tarefa nada fácil. Nada fácil mesmo. E mais criticamente, a gente quer entender o real impacto de grandes choques e crises no longo prazo. Exato. O ponto de partida para essa nossa análise é um material bastante denso e rigoroso. É o guia de estudos chamado Aula 07, Estatística ANPEC. É usado na preparação para o Exame Nacional de Mestrado em Economia. Sim, focado em econometria avançada. Mas, o objetivo aqui não é transformar isso numa aula de equações chatas, sabe? Com certeza não. A ideia é extrair os modelos mentais. Isso, porque tem uma mudança de paradigma fundamental nesse material que a gente precisa explorar logo de cara. Uhum. Por muito tempo, a intuição macroeconômica tratava grandes crises meio que como soluços, né? Como se fossem só buracos passageiros na estrada. Exatamente. Tipo, um país sofria um colapso financeiro e a intuição dizia que, bom, eventualmente a força da gravidade econômica traria tudo de volta para a trajetória normal de crescimento. A velha reversão à média. Só que a econometria moderna provou que isso, na maioria das vezes, é falso. Crises deixam cicatrizes matemáticas que são permanentes. E hoje a gente vai destrinchar a mecânica exata de como a economia possui essa memória profunda. Olha, essa introdução toca num nervo central do problema que a econometria de séries temporais tenta resolver. Que é a questão do tempo, certo? Exato. A direcionalidade implacável da seta do tempo. Porque pensa bem, quando a gente analisa dados normais, o que chamamos de dados de corte transversal... Tipo um censo demográfico. Isso. Num censo, onde a gente coleta informações de milhares de indivíduos num único instante, a premissa fundamental ali é a independência. Como assim independência? A renda de uma família, por exemplo, não determina mecanicamente a renda da família vizinha naquela mesma amostra. Elas são variáveis independentes. E o ferramental estatístico clássico brilha nesse cenário. É mais fácil de lidar. Muito mais. Só que, ao movermos o foco para uma série temporal, tipo o produto interno bruto ao longo de várias décadas, ou a inflação mensal, aí essa independência simplesmente colapsa. Ah, porque a inflação de hoje carrega o peso inercial da inflação do mês passado, né? Exatamente. E carrega o peso das expectativas geradas há um ano, das decisões políticas tomadas há uma década. Existe uma correnteza conectando os pontos. O que aconteceu ontem afeta hoje. Perfeito. Existe uma correnteza. E para modelar isso matematicamente, a estatística introduz o conceito de processo estocástico. Processo estocástico, nome chique. O jargão pode assustar, mas em termos formais, é só uma sequência de variáveis aleatórias indexadas pelo tempo. A grande abstração mental que a gente precisa fazer aqui é compreender que a série histórica que a gente observa no mundo real... Tipo aquele gráfico do desemprego que sai no jornal? Esse mesmo. Aquele gráfico é apenas uma única realização possível de um processo gerador de dados muito maior e invisível. Isso dá um nó na cabeça. É como se houvesse infinitos universos paralelos rodando a mesma economia, é isso? Mas essa é a analogia perfeita. Existem infinitos caminhos possíveis, e a gente só consegue observar um deles se concretizando na nossa linha do tempo. E o desafio colossal da estatística é deduzir as regras universais desse processo subjacente. Olhando só para essa única linha do tempo que a gente tem acesso. Exato. E para que qualquer inferência matemática seja remotamente válida nessa tentativa, esse processo precisa obedecer a uma regra de ouro sagrada. A estacionariedade. A famosa estacionariedade. Mais especificamente, a estacionariedade fraca, ou de segunda ordem. Porque sem ela a estatística perde o chão, né? Para quem está nos ouvindo e tentando visualizar, para que a gente possa calcular qualquer média confiável, a média desse processo tem que ser constante ao longo do tempo. Sim, a variância também não pode explodir. Nem explodir, nem encolher aleatoriamente. Tem que ser um valor fixo. E tem um terceiro ponto, né? A covariância. A relação entre dois momentos no tempo deve depender estritamente da distância temporal entre eles, a defasagem. E nunca do ponto específico no calendário. Isso, se a relação entre janeiro e março for completamente diferente da relação entre maio e julho, o sistema é instável demais.
Não dá para fazer previsões genéricas num caos desses. Não dá. O desdobramento natural dessa instabilidade é que, se a média verdadeira está mudando a cada instante, tirar a média de uma janela de 10 anos resulta num número fantasma. Um número que não significa nada. Não descreve o comportamento estrutural da série de jeito nenhum. E o extremo oposto disso tudo é o conceito de ruído branco, certo? O famoso white noise. Um processo de ruído branco é tipo choque puro, a surpresa totalmente imprevisível. Tem média zero, a variância é constante e não tem nenhuma autocorrelação serial. O que acontece hoje não dá dica nenhuma sobre amanhã. É a quintessência da imprevisibilidade. E o que é interessante é que o objetivo final da modelagem é extrair toda a estrutura até sobrar apenas esse ruído branco. Certo, vamos desempacotar isso. Como se manipula matematicamente algo tão abstrato quanto a memória do tempo? O texto da ANPEC fala das ferramentas de trabalho, os operadores lineares. Sim, eles são a base de tudo. O cavalo de batalha aí é o operador de defasagem, que eles chamam pela letra L maiúscula. O L vem de lag, em inglês. Isso. E a função dele é simples. Se você aplica o L a uma variável hoje, no tempo t, ele te entrega o valor daquela mesma variável no tempo t menos 1. Ele empurra a observação um período para trás. E o segundo grande instrumento é o operador de diferença, o delta, que simplesmente calcula a mudança, né? Subtrai o valor passado do valor presente. Focando só na mudança marginal, na variação, e não no nível absoluto da economia. Bom, com essas ferramentas, a gente entra na primeira grande família de modelos. Os modelos autorregressivos, ou AR. A premissa de um modelo AR é a inércia pura. A força do status quo. Exato, no modelo AR de ordem P, o nível atual da economia depende linearmente dos seus níveis passados, e aí soma-se aquele choque de ruído branco. E o caso mais dissecado no material é o modelo AR1, que olha só para o retrovisor mais imediato, um período para trás. Matematicamente, soa como um mecanismo de bola de neve. O que impede esse modelo de simplesmente explodir ao infinito, se a inércia for muito forte? Existe uma condição de sobrevivência estrita aí. Que condição é essa? No modelo AR1, o parâmetro de inércia, aquele coeficiente que multiplica o valor passado, chamado de φ, ele precisa ser rigorosamente menor que 1 em valor absoluto. Menor que 1. Tá, e se chegar a 1? Se for igual a 1, a matemática entra em colapso. A variância não converge mais e passa a crescer de forma exponencialmente com o passar do tempo. A série simplesmente perde sua âncora gravitacional. Vira um caos. E as fontes dão uma dica técnica legal para identificar isso olhando gráficos. A função de autocorrelação parcial, a FACP. Ela é a melhor pista. Num processo AR puro, essa FACP ela trunca, ela zera, abruptamente depois da ordem P do modelo, enquanto a função de autocorrelação normal tem um decaimento geométrico mais suave. Mostrando como a influência do passado vai se dissipando lentamente. Mas depender do nível passado não é a única forma de reter memória. A gente tem que falar do outro lado da moeda, os modelos de médias móveis, os MA. Os famosos processos MA. Enquanto a R é sobre níveis passados, o MA é sobre o efeito persistente de choques passados. Ele foca na digestão das surpresas. O que é fascinante aqui é a simetria fundamental entre esses dois modelos. Como assim? Lembra que o modelo AR tem aquele risco de explodir se o parâmetro chegar a 1? Sim, perder a estacionariedade. Pois é. Os processos de médias móveis são universalmente estacionários por natureza, desde que os coeficientes sejam finitos, claro. Eles não têm esse perigo de explodir. Não, porque a estrutura deles é literalmente uma soma finita de ruídos brancos estáticos, que já tem média zero. É impossível que o processo divirja por infinito. Isso é incrível. Mas eles precisam respeitar uma outra regra para serem úteis, né? A regra da invertibilidade. Sim. Para que um software consiga calcular previsões, um processo MA invertível pode ser reescrito algebricamente como um modelo AR de ordem infinita. A matemática se espelha e visualmente também inverte. No MA, a função de autocorrelação é que trunca abruptamente e a parcial é que decai suavemente. Exato. A dualidade perfeita. Mas com dois mundos tão distintos, a inércia do AR e a persistência de choques do MA, a pergunta óbvia é:
por que escolher um ou outro? E a resposta econométrica para isso é: não escolha. Misture os dois. Aí nascem os modelos ARMA. Isso. A estrutura mista ARMA une o melhor dos dois mundos. E a força motriz por trás disso é o princípio da parcimônia. Modelos parcimoniosos. Menos é mais, basicamente. Em estatística profunda, menos parâmetros quase sempre significa mais precisão e poder de generalização. Um modelo ARMA consegue capturar dinâmicas super complexas usando só 2 ou 3 parâmetros. O que exigiria um ARRE gigante de ordem 15 para replicar, né? E esgotaria os dados. Na década de 70, a sistematização dessa abordagem mista revolucionou tudo com a metodologia de Box-Jenkins. A famosa receita de bolo de Box-Jenkins. Os 4 passos clássicos. O material da Ampec detalha bem isso. Quer passar por eles? Claro. O primeiro passo é a identificação. O momento em que a gente olha os gráficos, os correlogramas, tentando achar a ordem do modelo. O segundo passo é a estimação. Calcular os parâmetros matemáticos precisos. E aqui tem um detalhe crítico, os critérios de informação. Especialmente o AIC, o critério de Akaik. O AIC é brilhante porque ele penaliza a complexidade exagerada. Ele busca o equilíbrio, né? O ajuste perfeito com o mínimo de parâmetros. A gente sempre busca o menor valor de AIC. Isso. Tudo para evitar o grande inimigo da estatística, o overfitting, o sobreajuste. Se o modelo decora o passado inteiro, ele fica inútil para prever o futuro. Ele se apaixona pelo ruído. E para blindar contra esse sobreajuste, vem o terceiro passo, o diagnóstico. Que é validar os resíduos. Sim, aplicar testes como o de Young-Box sobre o lixo do modelo, os resíduos. A gente quer confirmar que esses resíduos viraram puro ruído branco. Se ainda sobrar alguma estrutura ali, quer dizer que o modelo deixou escapar a informação. Tem que voltar para a prancheta. Exato. E se os resíduos estiverem limpos, aí sim a gente vai para o quarto e último passo, a previsão do futuro. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque tudo isso pressupõe séries estacionárias. Só que séries reais, como o PIB, elas raramente são estacionárias. Quase nunca são. Elas crescem com o tempo. A economia avança. E como a gente lida com esse crescimento contínuo? Depende muito do tipo de tendência que a gente tem pela frente. A literatura divide isso em 2 categorias que determinam destinos completamente opostos para o sistema. A primeira é a tendência determinística, o Trend Stationary, ou TS. É um crescimento previsível, ancorado no tempo. Pense numa linha reta com uma inclinação positiva. No mundo TS, o impacto de choques externos, como uma crise internacional, é rigorosamente transitório. A economia sai dos trilhos, mas os mecanismos internos forçam ela a voltar para a média. Eventualmente, ela retorna para a mesma trajetória histórica que teria se a crise não tivesse acontecido. A cura estatística para modelar isso é trivial. Chama-se detrending, uma simples regressão linear para remover a tendência e a série vira estacionária de novo. Um mundo muito reconfortante. Mas aí temos a antítese disso, a tendência estocástica, ou Difference Stationary, DS, e o perigoso passeio aleatório. O famoso random walk. Onde o valor de hoje é o de ontem mais um choque puramente aleatório. Não tem força gravitacional. A gravidade dessa formulação não pode ser subestimada. Num passeio aleatório, a memória do sistema é estatisticamente infinita. Cada choque passado impacta o nível atual para sempre. Para sempre. E a variância cresce linearmente com o tempo, o que destrói a estacionalidade. E a cura estatística aqui não é o detrending linear. É a diferenciação. O tal do operador delta. Transformar a série em taxas de variação. Subtrair o nível de ontem do nível de hoje. Isso mesmo. E o material alerta veementemente sobre misturar essas duas curas. Se você aplica a diferenciação numa série que já era ATS, você cria o caos. O tal do erro de superdiferenciação. Você injeta um erro de médias móveis que não existia. E o pior pesadelo de todos. Ignorar a não estacionalidade de 2 passeios aleatórios e rodar uma regressão linear clássica entre eles. A regressão espúria. Esse é um erro clássico. Eu adoro o exemplo clássico disso, onde cruzaram a taxa de divórcios no estado do Maine
com o consumo de margarina nos Estados Unidos. E a estatística diz que estão correlacionados. Sim, os testes mostram uma relação fantástica e estatisticamente significativa, sugerindo que comer margarina causa divórcio, ou vice-versa. Mas é totalmente falso. A passagem do tempo age como uma variável invisível empurrando as duas para cima. Isso levanta uma questão importante. Como o economista descobre em qual dos dois mundos estamos? No mundo comportado TS ou no caótico DS? A prova dos 9. O teste de Dickey-Fuller. Exatamente. A bússola para achar a famosa raiz unitária. Lembra daquele parâmetro φ da inércia que não podia chegar a 1? O teste de Dickey-Fuller manipula a equação para descobrir rigorosamente se o polinômio tem essa raiz unitária, ou seja, se o parâmetro é de fato igual a 1, virando um passeio aleatório. Só que tem uma pegadinha imensa na formulação da hipótese nula desse teste. A maioria dos estudantes tropeça de forma crônica nisso. Ah, a hipótese nula é o inverso do que a gente quer, né? Exato. No Dickey-Fuller, a hipótese nula, o H0, é sempre a existência de raiz unitária. Ou seja, assume-se desde o início que a série é um caos não estacionário. Isso. Rejeitar a hipótese nula, nesse caso, é o momento de comemoração. Significa que a série é estacionária. E tem um erro catastrófico que pode acontecer na hora de validar isso. Como sob a hipótese nula a gente está assumindo um passeio aleatório com variância infinita, as distribuições clássicas quebram. O teorema central do limite falha miseravelmente aí. A distribuição do teste fica bizarra, totalmente assimétrica. Quem for ingênuo e usar a tabela normal, da T de student, vai cometer um erro do tipo 1 catastrófico. Vai rejeitar a hipótese nula muito mais vezes do que deveria. Vai achar que a série é estacionária, estável, quando na verdade tem uma instabilidade explosiva ali. Por isso tem que usar as tabelas específicas criadas por Dickey-Fuller. E na prática de pesquisa, usa-se quase sempre o Dickey-Fuller aumentado, o ADF. Que adiciona umas defasagens extras na equação. Só para limpar a sujeira. A função dessas defasagens extras é agir como esponjas matemáticas, absorvendo qualquer autocorrelação que tenha ficado nos resíduos, garantindo que o teste funcione direitinho. Bom, a gente percorreu um caminho bem denso, raízes unitárias, operadores, distribuições assimétricas, mas por que tudo isso importa na vida real? Se conectarmos isso ao cenário geral e às grandes políticas públicas, o peso desses conceitos altera o rumo das nações. O material menciona um estudo muito famoso, Nelson e Plosser, de 1982. Foi um abalo sísmico na economia. Até esse trabalho, o establishment acadêmico vivia no conforto do mundo de tendência determinística, o TS. Acreditavam que todo grande indicador sempre reverteria a média histórica. E Nelson e Plosser rodaram o aparato de Dickey-Fuller em décadas de dados macroeconômicos. E o que eles descobriram? Eles sugeriram que a esmagadora maioria das variáveis cruciais... Produção industrial, emprego, o próprio PIB... Exato. Que quase tudo isso possui, na verdade, raízes unitárias. Ou seja, são passeios aleatórios, o mundo DS. O que traduzindo significa que choques econômicos não são só buracos passageiros na estrada. Se o PIB tem uma raiz unitária, uma crise grave, como a crise financeira de 2008, altera permanentemente o potencial futuro do país. A perda daquele momento não é amortizada. O novo normal da economia passa a ser uma linha fundamentalmente mais baixa do que a original. É uma cicatriz secular. E os coeficientes dos modelos AR indicam exatamente quanto tempo a ressaca de uma crise vai demorar para passar. É a diferença entre um banco central errar ou acertar. Distinguir um choque temporal de médias móveis de uma inércia persistente e autorregressiva define se você precisa só observar ou intervir agressivamente nas taxas de juros. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Para quem nos ouve, como a gente empacota esse mergulho profundo? Eu diria que a grande lição é que a economia não é uma série de eventos isolados. É um sistema com uma memória profunda. A inércia autorregressiva e as cicatrizes dos choques, que é a persistência de médias móveis, e as ferramentas da econometria moderna existem justamente para separar o padrão real do puro ruído branco. Perfeito. Então, da próxima vez que houver notícia sobre uma grande crise, a pergunta que quem nos ouve deve se fazer mentalmente
Não é a ingênua quando tudo vai voltar ao normal. A pergunta é outra. Sim, a pergunta econométrica correta é: estamos diante de um choque puramente aleatório e transitório ou acabamos de adicionar uma raiz unitária que vai redesenhar a trajetória estocástica do país para sempre? E se me permite, isso levanta uma última reflexão bem provocadora. Claro, manda ver. Se a gente aceita a premissa de Nelson e Plosser de que a maioria dos indicadores possui raízes unitárias, onde todo grande choque se torna uma alteração permanente, será que o que a gente chama de estrutura econômica de um país hoje é, na verdade, apenas a soma acumulada de acidentes aleatórios do passado? Nossa, Em vez de ser o resultado de grandes planos meticulosos e políticas deliberadas, um modelo de um país sendo só o acúmulo de infinitos tropeços. Fica a sugestão para que esse pensamento ecoe na cabeça de quem nos ouve até a nossa próxima análise. A verdadeira mágica está em saber olhar os dados e distinguir a música em meio a tanto ruído branco estatístico. Um forte abraço e até o nosso próximo mergulho profundo.